Eu vou ler com vocês, os irmãos e irmãs, João capítulo 12. João capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e assim por diante. Quem sabe citar, não vou pedir para fazer isso não, tá? Falar os nomes da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quem consegue? Isso é importante, nós somos evangélicos. Se alguém colocar um livro lá, você sabe, esse não está aí, tá? É importante termos este conhecimento, mencionarmos, não é? Quando chega ali nos profetas menores, é que a gente acaba tropeçando. Mas se você decora os profetas menores, fica mais fácil. E aí vai para o Novo Testamento. E, finalmente, as epístolas paulinas, epístolas universais, e o livro do Apocalipse, a revelação, a profecia sobre os últimos dias. Então, procure, tenha como meta-alvo saber e mencionar, citar de Gênesis a Apocalipse. Faça primeiro o Novo Testamento, ou pode começar da primeira aliança. É bonito, não é? Alguém falar isso. Eu já decorei algumas vezes, esqueci, decorei de novo. Eu acho que se eu for falar, eu acerto, tá? João capítulo 12, 20 a 24. Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Interessante, não é? Uma certa vez estávamos em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, uma das festas ou a festa mais importante de Israel. Nós tínhamos ali nações, cerca de 110 nações. Certamente gregos também. E aqui estão os gregos. A Bíblia diz aqui. Eles vieram para adorar. João 12, 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Coisa interessante, não é? Queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Aqui o Senhor Jesus já no versículo 23, já mostra o Senhor Jesus já interagindo. Não se sabe que saudação, porque quando você se dirige a alguém, bom dia, boa noite, como vai, tá? Mas aqui já aparece o Senhor se dirigindo a eles. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele diz aqui o versículo que gostaria de mencionar. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor Jesus está falando dele mesmo. E está trazendo para os gregos, que eram os conhecedores da filosofia, onde vieram os filósofos mais conhecidos no mundo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, essa turma toda. Então ele está falando, e para esses gregos certamente, eu não sei qual era a visão que tinham do Senhor Jesus, mas
O Senhor mostra para eles uma filosofia muito simples, prática, e fala muito direto para eles. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eles devem ter pensado muito sobre isto. Mas o Senhor Jesus estava falando sobre ele e a sua missão. E eles, não sei se eles entenderam qual era a inteligência espiritual, porque é a chamada inteligência espiritual, né? Qual era o nível de inteligência deles no contexto das coisas de Deus. Aqui não mostra o que acontece, mas a revelação ficou que o Senhor Jesus, ele passa uma mensagem muito forte, que é da semeadura, da lei da semeadura, de plantar, de colher, e ele está falando da maior de todas as sementes, da mais importante de todas as sementes. E ele está mostrando para aqueles gregos a sua missão, o seu propósito e o que ele veio fazer. Ele mostra: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Interessante, não é? O Senhor Jesus certamente estava falando do seu serviço, do seu trabalho, da sua obra. Lá em Mateus, capítulo, creio que 25, fala que o Senhor fala para a recompensa, não é? Servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Ele não diz apóstolo bom, missionário bom, pastor bom, líder de louvor bom. Ele não fala nenhum tipo de liderança, ele não fala sobre isto. Essas coisas são importantes. Liderança é importante. Mas ele fala: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Porque nós podemos ter muitos títulos, mas não sermos servos. Eu estava olhando para confirmar, alguém estava falando sobre isso uma vez, num artigo, que a palavra líder, a gente fala muito sobre curso de líderes, formação de líderes, e é o que tem por aí, e todo mundo quer, especialmente no contexto cristão. Mas acredita-se que a palavra líder aparece menos de 10 vezes na Bíblia. Mas a palavra servo aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. Cerca de 1.100 vezes. E por que será que a gente sempre bate em relação a líder, o nosso título, a nossa posição? A palavra do Senhor diz no livro do Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu. Fala que a revelação foi dada a Jesus, Jesus deu a João e João deu para a igreja. Mas ele fala a revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu aos seus servos. Tem muita gente que tem desejo muito grande de aprender o Apocalipse. O Apocalipse é para quem serve. Diga para a pessoa: quer aprender Apocalipse? Só tem uma maneira: servir a Deus. A Bíblia diz que o Senhor veio para servir, ou veio para ser servido e não para servir. Amém, irmãos? Eu perguntei se você sabe os livros todos da Bíblia, né? Para ninguém botar lá um livro e você achar que é da Bíblia, né? Acabei de pegar você. Não deixe-me corrigir aqui. O Senhor Jesus disse que veio para
servir e não para ser servido. Porque ele veio como servo. E ele tomou a posição de servo e deu a vida. Por isso que ele está dizendo aqui, em verdade vos vos digo, quando ele repete em verdade, é porque ele está querendo enfatizar, dar uma força naquilo que ele vai falar. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém? Pegar para o irmão do seu lado, servir, meu irmão. Aposto que se eu falasse líder, você levantava esse teto, né? Mas quando fala servir, é o que mais se falta hoje. Todo mundo quer ser servido. Mas a palavra diz que nós somos servos. Nosso chamado é para sermos servos. E hoje, aquilo que ninguém quer ser, servos, servas. Nós queremos honras, títulos. Isso vai acontecer. Quando servimos, o Senhor vai nos honrar. Estava lendo essa semana de um dos testemunhos mais incríveis que eu tomei conhecimento. Eu já vi muita coisa sobre missões, pregação do Evangelho, pessoas que foram enviadas para pregar o Evangelho, mas esse eu não sabia. E cada dia que eu leio e vejo algum testemunho sobre missões e sobre pregação do Evangelho, aqueles que vão pregar o Evangelho obedecem ao Senhor, é ali que estão os testemunhos, na vida daqueles que obedecem. Eu ouvi falar de uma mulher chamada, deixa eu me ver o nome dela aqui, Svea Flood, e seu marido David, que na década, em 1921, eles saíram da Suécia e foram para o Congo. E ali, por causa de um chamado, serviram a Deus naquele lugar. Bem jovens, eles dizem que tinham um filho pequeno e se apresentou a algumas tribos, nenhuma quis. Dizendo, não, vocês vêm como missionário, nosso Deus fica com raiva da gente, vai punir a gente, vão embora. E torcendo para que eles não achassem apoio na outra tribo. E finalmente, uma tribo diz, olha, vocês não podem ficar aqui no meio dessa tribo, mas fiquem lá no monte, bem distante daqui. E eles ficaram isolados, parece que havia um outro casal. E eles começaram a pregar. Mas ninguém queria ouvir o Evangelho. Um lugar onde havia malária, doenças. E sem nenhum contato, o único que podia chegar àquela tribo era um menino que ia lá vender ovos e galinhas para eles. Era o que eles compravam, o resto eles não sei se pegavam, não é? Frutas silvestres, é muito difícil, ou conseguia de outra forma. Ninguém quis ouvir o Evangelho. E a Bíblia, a história deste casal é tão incrível que, depois de um certo tempo, ela se engravidou e teve uma menina. Deram o nome para ela de Aina. Esse era o nome dela. Depois mudou para Eg. E depois de, creio que menos de um mês, 17 dias, se não me falha a memória, ela ficou doente, pegou doença e morreu. O marido ficou desesperado. Ele não entendia aquilo. Voltou para a Suécia, deu a criança para um casal de missionário. Ele disse, Deus me abandonou, Deus abandonou a gente. Não ganhamos uma vida para Cristo. E ele volta para a Suécia, ele abandona a fé, deixa Deus, deixa a igreja, deixa tudo.
Mais tarde ele vai para o alcoolismo, ele fica doente, está viúvo, constitui uma outra família, mas muito revoltado porque ele diz: que fracasso, eu não ganhei uma vida para Cristo e perdi tudo. O casal que pegou a menina para criar morre também de doença, alguns dizem que eles foram envenenados pela tribo, e finalmente um casal de americanos, missionários, adota aquela criança e dá outro nome para ela, não é? Eddie. E ela vai morar nos Estados Unidos. E ficou ali o túmulo daquela mulher, Svea Flood. Fizeram lá um túmulo para ela. Mas eles conseguiram ganhar aquele garoto. Ela foi, diz: olha, só tem esse garoto, vamos evangelizar esse garoto. Evangelizou o garoto, levou-o para Cristo e diz: olha, não fale para ninguém, senão a tribo mata você. Você vai morrer, porque souberem que você se converteu, eles vão te matar. E a menina foi adotada para outro lugar. Ali ficou a sepultura da missionária, muito jovem ainda, acho que 27 anos. E ela foi levar a sua vida lá nos Estados Unidos. Cresceu, casou-se e passou a ser, parece, líder de uma escola bíblica, de um seminário. E um dia ela recebeu no seu correio uma revista que tinha lá, parece, foto do túmulo, parece que era da mãe. E ela foi para uma conferência, assim eu li, na Inglaterra. E lá estava pregando uma pessoa. E havia um seminário, era um dos preletores, e o testemunho daquele pastor chocou tanto que ela foi perguntar: olha, você é do Congo? Sim, eu sou do Congo. Você conheceu fulana de tal? Disse o nome da mãe, Svea Flood. Ele disse: foi a sua mãe que me ganhou para Cristo. Eu era a criança que vendia frango e ovos para ela antes dela morrer. E ele deu testemunho para a menina dizendo: olha, depois que a sua mãe morreu, eu pedi o chefe da tribo para criar uma escola ali. Ele deixou, eu ganhei meus pais para Cristo, ganhei o chefe da tribo. Só na tribo tinha 600 pessoas convertidas. Mais forte esse aplauso, amém? Ele disse: sua mãe é uma das pessoas, a pessoa mais conhecida na região, e parece que ele era líder de uma denominação, e agora ele tinha sob seu cuidado, depois de muitos anos, 110 mil pessoas que eles tinham alcançados para Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Um garoto, um menino. Então a mãe certamente diz: fracassamos. O pai estava lá embriagado, agora doente, já com uma certa idade, porque havia se passado muitos anos. Ela correu, foi visitar o pai. Ele pediu desculpa: eu não queria te dar para outra pessoa, mas não teve jeito. Não teve problema. Quando ele a viu, os irmãos, né, porque ele tinha outra família, disseram para ela: não fale de Deus, não mencione o nome de Deus. Ele está revoltado, chateado, doente, amargurado, frustrado, confuso, doente. E ela falou para ele: olha, sabe, eu estive lá na tribo onde o Senhor e a minha mãe foram missionários. Só na tribo 600 pessoas se converteram. E aquele garoto que vocês ganharam para Cristo, ele é um líder de uma denominação. E tem mais de 100 mil pessoas sob a autoridade deles. Ele voltou para Cristo, se reconciliou, tirou todo aquele sentimento do coração, morreu depois. Alguns meses depois ele morre, já estava bem cansado, abatido, doente, mas entendeu que quando servimos, às vezes não vemos os resultados, não vemos
crescer, a Bíblia diz, não é? É o Salmo 126, é isso mesmo? Aquele que leva a preciosa semente, 126, 5. Aquele que sai e leva a preciosa semente, chorando, voltará sem dúvida com os molhos, voltará com a colheita. Hoje nós estamos vivendo dias dificílimos, em que nós não vemos resultado daquilo que nós fazemos. Parece que tudo que fazemos não produz, não cresce, não avança. Mas se estamos fazendo de coração como servos, veja o Senhor Jesus. Ele veio à terra e parece que tudo que ele fez não teve sentido. Ele foi abandonado pelos discípulos, seus discípulos fugiram, ficaram com medo. O discípulo mais chegado, um dos, negou a Jesus. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E ele fica ali praticamente sozinho. Mas as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas o Senhor Jesus sabia. Eu falei aqui, não sei se foi domingo, que ele falou, olha, eu vou ressuscitar e depois irei adiante de vós para a Galileia. O Senhor diz, olha, em relação à minha morte e ressurreição, isso é da alçada divina. Mas depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Parece que o Senhor Jesus amava aquele lugar, não é? Teve um pastor que lá na Galileia disse assim, a gente não sabe, mas Jesus amava esse lugar. Mas no céu ele vai contar para a gente, não é? Porque ele amava tanto a Galileia. Não sabemos. Mas ele disse, irei adiante de vós e vocês vão me ver, encontrar na Galileia. Então, eu e você precisamos, num momento como este, continuar servindo a Deus. Porque nós estamos, às vezes, deixando de servir. Não estamos mais lendo a Bíblia, não estamos mais orando, não estamos mais jejuando, não estamos mais santificando, buscando a Deus. Porque ninguém está fazendo isso. Por que eu vou fazer? Esse irmão ali está comendo, come direto, por que eu vou jejuar? Irmão fulano, ciclano, beltrano, ou o pastor, o líder, não lê a Bíblia, nem pega na Bíblia, por que eu vou pegar na Bíblia? As pessoas não leem Bíblias mais. Eu diria mais, não só lê Bíblia, não só não lê em Bíblia. E por que não lê em Bíblia? Porque não acredita na Bíblia. Como é que você vai dedicar tempo, potencial, recurso com uma coisa, com um livro que já não acredita mais? Hoje pela manhã eu dei uma pequena pincelada sobre OVNIs, Flying Dishes. Falei um pouquinho sobre extraterrestres, porque o assunto da atualidade é isso. Eu falei, olha, não se engane, porque em 1800, o Darwin, ele nasceu mais ou menos nesse período de 1800, aí, por aí, no começo, e morreu no final de 1800, né? No começo de 1800, morreu no final de 1800. Ele criou a teoria de que o homem veio do macaco. Se tivesse encontrado com ele, diz, doutor, sinto muito, eu não vim do macaco. Os meus antepassados foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. O senhor, eu não sei, mas eu vou te dizer uma coisa. O senhor também foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E nesse período que a igreja estava crescendo, tendo um avivamento, provando de missões, muita gente caiu da fé. Aqueles jovens, intelectuais, universitários, estavam avançando, abandonaram a Bíblia, abandonaram a fé, abandonaram a Cristo, abandonaram a igreja. Foi um murro bem no peito dos irmãos da igreja, não é? Uma prova, porque ele diz, olha, se o homem veio do macaco, a gente está perdido. Tudo aquilo que está na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, que mostra que Deus criou o homem,
a sua imagem e semelhança, ele jogou tudo isso no lixo. Mas depois diz, não, veio do macaco, mas foi passando por uma metamorfose até ficar no ponto que nós estamos. Ainda bem que a gente não vai mudar mais e chegar a outra coisa, não é? Parou exatamente aqui, mas não faz sentido. Mas hoje estão fazendo aí filmes com OVNIs e alguns pequenos vídeos que vi, eles mostram, e a finalidade é tirar Deus do coração das pessoas. E vai mostrar seres avançados e vão colocar a igreja, nós cristãos que cremos na idade da pedra lascada. E muita gente vai abandonar a Cristo. Mas isso está previsto, porque nos últimos dias isso aconteceria. Apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 2, especialmente o 2, diz: temo que, assim como a serpente enganou a Eva, vos engane e vos faça cair da simplicidade do Evangelho de Cristo. Nós não sabemos como aconteceu, a Bíblia dá um quadro, mas Satanás veio em forma de uma serpente e enganou aquele casal. E aquele casal desobedeceu a Deus. Mas isso aconteceu na terra. Mas lá na eternidade passada, eu já mostrei para vocês, Satanás ele fez a mesma coisa. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Você olha as dispensações, eu não vou pegar lá do milênio ou do reino eterno de Cristo e voltar, mas vou pegar lá de Deus, que é, antes de Deus não tem nada, começa com Deus, depois a palavra de Deus é eterna, depois Deus cria a eternidade, depois da eternidade ele cria os anjos. É a chamada dispensação dos anjos. Nessa chamada dispensação dos anjos é que houve a chamada queda de Lúcifer. E aí ficou uma divisão. Os anjos que permaneceram fiéis com Deus, não seguiram a Satanás, a Lúcifer, e 1/3 dos anjos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, e arrastou após si 1/3 das estrelas do céu. Aquelas estrelas ali estão se referindo a anjos. Então, se há extraterrestres, OVNIs, UFOs, flying dishes, não é? Eles apareceram, eles estão aí exatamente depois da queda de Lúcifer. Se alguma criatura veio diferente dos anjos e diferente da criação, aconteceu nesse momento da queda. E eu mostrei aqui hoje, pela manhã, que possivelmente esses seres apareceram antes do dilúvio. Eles apareceram antes do dilúvio. Eles certamente, ao longo da história, apareceram e se revelaram a povos, tribos e línguas. E tudo indica que eles vão se manifestar nos últimos dias, porque só a Bíblia diz que, se possível fora, enganaria. Quem completa? Enganaria. Quantos são escolhidos aqui? A Bíblia diz: enganaria até mesmo os escolhidos, aqueles que fizeram uma aliança com Cristo. Então nós vamos ver dias difíceis pela frente. Difíceis para quem? Para quem não está lendo Bíblia. Você que fica o dia todo pegando esses videozinhos aí engraçados, e tem muitos, às vezes eu vejo também, mas só preenchendo o seu tempo, não está crescendo, não está aprofundando a sua base, o inimigo não vai ter muito trabalho de enganar as pessoas. E quem é que propaga isto? Hollywood e uma emissora aqui no Brasil. Eles é que vão divulgar, porque certamente lá em Hollywood há uma base, há pessoas, há representantes que dizem: passe esta mensagem. Eles programam, antes de jogar estas mensagens, eles vão trazendo propagandas, filmes e tudo mais, vão dando flashes, eu esqueci o nome, não é?
mensagens preparatórias. Quando as pessoas veem, ouvem e contemplam isto, elas não terão dificuldades. Então, muitas pessoas vão abandonar a fé da mesma forma que no tempo de Darwin, acho que é Charles Darwin, não é? Com a teoria que o homem veio do macaco. Muita gente abandonou a Cristo, abandonou a igreja, deixou de acreditar na Bíblia. E eu pergunto, Darwin se foi, a igreja continua de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Um brado de vitória, mais forte. Amém. Nós iremos ver coisas terríveis que vão sacudir a fé de muitos. Nós precisamos crer. Precisamos estar firmes. Eu passei isso hoje pela manhã e mostrei o poder da feitiçaria, né? O principado da idolatria e da feitiçaria, que estão trabalhando com o alvo de trazer todos os comentaristas cristãos, alguns leigos no assunto, vi que era cópia da cópia da cópia, repetindo o que outro falou, mas tudo bem, está falando o que está certo. E até cientistas dizendo, não são anjos de Deus. São anjos caídos que vieram para trazer uma grande confusão para a humanidade. E o alvo é tirar da mente do cristão o Evangelho de Cristo, mostrando que nós somos ultrapassados. E eles vão fazer sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia fala muito sobre isto. Então nós estamos no limiar, no batente, não é? Das portas, ou da porta para a manifestação do anticristo. E ele já está preparando o mundo. E muitas pessoas estão abrindo seus corações para isto. Vão pagar um preço muito alto. Mas aquelas pessoas que estão crendo, que creem, que estão firmes com Jesus, elas vão permanecer de pé. Da mesma forma que naquele tempo, só um homem estava vendo sobre Noé. E para isso você tem que conhecer as palavras gregas, não é? E palavras hebraicas, porque o sentido, a Bíblia é impossível de adulterá-la, porque ela tem as palavras que foram usadas, elas permanecem, elas não podem ser mudadas, trocadas. E a palavra, quando diz que Noé era puro, a palavra puro é de um animal que não foi misturado. Isso era de uma raça pura. Isso quer dizer, o que indica ali é que Moisés, ele não contaminou a sua semente. Né? Nós estamos vendo o que vai acontecer nos últimos dias, é algo muito pesado. Então, nem todo cristão vai ter estrutura para ver e entender o que está acontecendo nos bastidores do ocultismo, da feitiçaria, que está acontecendo lá em Hollywood, os pactos que eles estão fazendo. E eles fabricam aquilo lá, mandam para as emissoras, e no Brasil há uma emissora satânica que tem entrado na mente, no coração das pessoas, e especialmente fazendo a cabeça das crianças. Estava lá, quando estava nos Estados Unidos, estava ouvindo um pequeno vídeo de um ex-bruxo dizendo, olha, as crianças já foi. Não tem mais jeito, elas já foram enganadas, dizendo das músicas, de tudo, uma boa parte daquilo que elas cantam, que elas veem na televisão, tudo ali é bruxaria, feitiçaria, e elas estão sendo discipuladas de uma forma tão sutil que só há misericórdia de Deus. Eu acho que eu já assustei muito vocês, deixa passar outra coisa aqui. Então a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele fala, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que vai acontecer? Se ele não morrer, ele vai ficar sozinho, não é? E o que nós mais queremos
é livrar a nossa pele. Estou falando de morte aqui no sentido de renúncia, de entrega. A Bíblia é um livro de renúncia. Às vezes eu vejo assim, numa propaganda, alguém tomando café, lendo a Bíblia. Falei, oh, que bom, né? Alguém lendo a Bíblia, tomando um café, tomando um suco, né? E João lá recebendo a revelação do Apocalipse lá na ilha de Patmos, pagando um preço muito alto, né? Então a Bíblia é um livro de renúncia, de entrega, sabe? Praticamente de sacrifício, mas aquele sacrifício, quando eu falo sacrifício, é de renúncia pessoal. Por isso que a Bíblia não é muito querida, que ela ataca o pecado e fala renúncia, renúncia, renúncia. Por isso que os gregos, não dá para ver qual foi a reação deles, porque eles ouviram algo que parecia simples, mas o Senhor estava falando de semeadura, falando de renúncia e mostrando para eles o plano, o projeto de Deus. Então Deus criou os anjos caíram em desgraça. E a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 2, versos 5, 6, que o Senhor veio e restaurou a humanidade. E ele diz, tá bom, então eu vou criar um mundo futuro. Só que o mundo futuro não será dos anjos, será da descendência de Abraão. Aqueles que foram salvos crendo no Senhor Jesus Cristo, na nova aliança, ao Messias que virá, e os que são da nova aliança, os gentios, descendentes de Abraão, aqueles que dizem ao Messias que já veio. Aplauda o Senhor, e agora dê um brado de vitória bem forte, amém. A Bíblia diz, o Senhor não escolheu os anjos, mas escolheu a descendência de Abraão. Esses terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Deixe-me encerrar aqui com menos de 10 minutos sobre um texto que está aqui em João também. João capítulo 21, no último capítulo, e ele mostra algo muito interessante. Diga, eu quero servir. Eita, não me convenceu não. Diga, eu vou servir. Ah, sim, é porque não tinha falado de forma correta, não é? Quem fala quero servir é muito vago, pastor. Diga, esse ano ainda, eu vou servir muito. Serei um servo. Tá. Aqueles que querem servir precisam ter um reparo na sua alma. Há muitas pessoas que querem servir, mas não têm experiência com Deus. Ou se converteram, mas uma conversão muito fraca, superficial. Ou se converteram, não foram libertos. Ou há algumas pendências, legalidades, que a pessoa não quer resolver. Mas quer ser bênção, quer ser uma bênção, andam como se fosse uma bênção, agem como se fosse uma bênção, mas não é bênção. Mas a Bíblia, né, as pessoas, elas vivem daquilo que é muito dito lá fora, né? Faz de conta. Não, eu faço de conta que sou uma bênção, eu faço de conta que realmente sou um servo, eu faço de conta, sabe? Mas perante Deus isso não vai resolver nada. Que um dia nós vamos chegar perante Deus e vamos prestar conta do fruto que nós produzimos para Deus. E até aquilo que nós fizemos vai ser passado pelo fogo, imagina. Eu estava lendo aqui o capítulo 21 de João, no versículo 9, que ele diz o seguinte. Ele fala sobre o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio para os discípulos depois da ressurreição. O Pedro havia negado ao Senhor Jesus. E eu vou mostrar lá no capítulo 18, porque no capítulo 18, o Pedro está
num ambiente onde há carvão e há fogo, há brasas e há fogo, por causa do frio. E uma criada pergunta ao Pedro: olha, você é galileu, não adianta, a sua linguagem é de Galileu. E teve uma hora que o Pedro começou a lascar nome, sabe? Porque quando ele não pegava peixe, ele lascava cada nome feio que nem, não é? E ele começou a espraguejar, porque a mulher falou: você é discípulo dele. E ali, ele por 3 vezes, ele nega o Senhor Jesus. E você pode ver aqui, no versículo 18, tá? Deixa-me achar aqui o versículo em que o Senhor Jesus, ele se aproxima, e aqui há pão e peixe, um pão, há um peixe. Se você achar primeiro do que eu coloquei aqui, mas é 21:9. É isso mesmo? Isso mesmo. Ora, ao saltarem da terra, depois de uma pesca fracassada, e o Senhor opera um milagre, e eles pescam ali, tem uma pescaria incrível, tá? Ainda diz aqui que a rede estava cheia de 153 grandes peixes, e houve um grande milagre, além da pescaria, do sucesso na pescaria, que Jesus estava ali. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Achei interessante, não é? Nós falávamos muito sobre isso quando tínhamos células, que tinha que trabalhar para as redes não rasgarem, porque não adianta pescar e perder os peixes. Mas aqui diz: ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas. Essa palavra brasa, ela é a palavra antraquia, do grego, e fala de braseiros. Acenderam um fogo, e as brasas estavam queimando, o fogo estava ali, e o Pedro negou a Jesus ali naquele lugar. Essa palavra braseiro, pelo menos no Novo Testamento, dizem que só aparece 2 vezes na Bíblia. Eu estava uma vez lá no Christ for the Nations, e alguém estava lendo este livro aqui. É uma preciosidade. Ele é o chamado... É uma análise gramatical das palavras gregas, não é, do Novo Testamento. Eu vi um estudante com isso, falei: onde você pegou? Isso há 40 anos. E eu falei: caramba, isso é muito rico, dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Ele disse: não, pode ficar com esse, me dá um valor, eu vou e compro outro. Eu falei: you have yourself a deal. Negócio fechado. Eu peguei e comecei a ler, e ele mostra exatamente isso, que essa palavra aqui, braseiros, quer dizer antraquia, aparece apenas 2 vezes, e ele vai mostrar que foi quando Pedro negou a Jesus, e aqui o Senhor vai fazer um braseiro, colocar peixe. Parece que o Senhor não comeu os peixes deles, tá? Do peixe dele para eles, e diz: Pedro, vamos aqui consertar, vamos arrumar a sua alma, porque você vai ser um missionário, você vai pregar a palavra, mas há algumas pendências na sua vida. Aí o Senhor Jesus leva a Pedro a uma confissão para anular todas as negações que ele fez. E ele pergunta: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: sim, eu te amo. O Senhor Jesus usa a palavra ágape, que é o amor de Deus, e o Simão usa eu te amo com a palavra filéu. Ele não consegue usar a palavra ágape. Ele não consegue sair. Ele está muito... A alma dele aqui está numa situação muito complicada. Aí o Senhor Jesus: tu me ágape, isso é, Simão, tu me amas?
eu te amo, mas usa novamente a palavra filéu, o amor fraternal. Ele não consegue quebrar a barreira e falar que ama com o amor de Deus. Na terceira vez, o Senhor diz, tá bom, então eu vou corrigir, eu vou te ajudar. Você não consegue subir, eu vou até onde você está. Aí o Senhor deixa a palavra ágape, porque ele falou, Simão, Pedro, tu me amas? Isso é, tu me ágape, ele deixa a palavra ágape e diz, Simão Pedro, tu me filéu, isso é, você me ama com amor filéu. E ele não consegue, era para ele responder com a palavra ágape. Ele responde, eu te filéu, isso é, eu te amo com este amor fraternal. Mas aí o Senhor Jesus viu que naquele ambiente do pão, do peixe, do braseiro, daquele momento da antraquia, o Senhor faz uma cura no Pedro e ele se torna praticamente um dos maiores mensageiros de Deus que sai para pregar o Evangelho, inclusive com sinais, com prodígios e maravilhas. Às vezes o Senhor vai nos levar, aqueles que estão fazendo essa oração, eu quero servir, eu quero ser uma bênção, eu quero ser servo. O Senhor diz, tudo bem, eu vou te usar, você vai servir, vai ser um instrumento, vai fazer grandes coisas, mas primeiro tem que fazer uns reparos na alma. Porque por fora, pode ser que está tudo bem, mas às vezes lá, alguns pontos, alguma coisa que precisa ser consertada. Quantos amam o Senhor? Diga amém, aleluia. Quantos vão servir ao Senhor ainda este ano? Muito, aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, glória a Deus. Mais forte este brado de vitória. Não deixe que nada roube a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, em primeiro lugar, e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o amam. Quem diria que aquela mulher, ela certamente vai conhecer milhares de vidas que ela lançou a semente lá no céu. O marido, antes de morrer, já doente, ele deveria ter confiado em Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você deveria ter confiado mais em Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você deve confiar mais em Deus, meu irmão. Às vezes é difícil confiar em Deus, mas é necessário, é preciso, o certo é confiar em Deus. Diga para a pessoa do seu lado, confie mais em Deus, meu irmão. Aplauda o Senhor mais uma vez, e aqui a gente fecha. Mais forte esse brado de vitória, glória a Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Andar com Deus é pela fé. Às vezes parece que Deus desaparece e você tem que andar sozinho. Andar por fé e não por vista. Não é fácil, mas Deus está nos treinando. E o treinamento é para que confiemos nele, E para que entendamos que mesmo quando tudo vai contra aquilo que nós estabelecemos, nossa base, nosso fundamento, Deus não vai de encontro com a sua vontade ou sua palavra. Mas às vezes Deus faz coisas que quebram toda a nossa estrutura, não é? Nós não pedimos isto. Aquela música, como é? Entra na minha casa. Bora cantar essa música aqui só, não precisa de instrumento, não. Entra na minha. Você vai cantar mesmo? Quebra toda. Aí eu estava pensando essa música, quebrar minha estrutura. Eu falei, tá errado. Irmãos, às vezes a gente não sabe nem o que está cantando. Senhor, quebra minha estrutura. Irmãos, sabe o que é estrutura? Nós estamos pedindo para Deus quebrar nossa estrutura. Como é mesmo? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Não, de novo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí.
Você sabe o que é mexer na estrutura? Quantos quer que o Senhor mexa na sua estrutura? Diga amém. Glória a Deus. Deus tá. Às vezes a gente não sabe nem o que está pedindo, né? Está cantando, mexe na minha estrutura, Senhor. É mal. Agora Deus vai fazer sem pedir ou não, porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus, dele. E a vontade dele, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós não vamos entender na hora, mas depois sempre vamos dizer, o Senhor tinha razão. Aplauda o Senhor mais forte. Glória a Deus.